Beleza, galera? Hoje é dia 24 de setembro de 2017. Eu queria falar duas reportagens aqui que saíram ontem no G1. A primeira fala o seguinte: é impossível achar alguém para casar. Fecha aspas. O drama do país que mais perde população no mundo. Bulgária cria programas para aumentar a taxa de natalidade no país, mas políticos descartam a entrada de imigrantes para conter o déficit populacional. Ou seja, alguns locais da Bulgária, algumas cidades da Bulgária, está caindo a população, está diminuindo. Ou seja, o pessoal está envelhecendo, não está nascendo ninguém. Até uma das pessoas que foram entrevistadas lá falou: não tem mulher aqui para eu casar, estou na cidade do interior e tal. Acabo tendo que ir para a cidade, daí deu uma cidade, o pessoal vai para outra e aí vai espalhando. Não tem, gente, ou seja, resumindo, a população está diminuindo. E aí o governo ele tem alguns programas para incentivar o aumento da natalidade lá. Então ele dá alguns benefícios lá, assistência para mulher grávida e tudo mais, alguns benefícios que eles dão. E aí fizeram essa reportagem aqui, que pelo jeito foi feita pela BBC, e aí foi publicada no G1, meio que metendo o pau aqui, falando assim, pô, a população está diminuindo, então abre as fronteiras, Bulgária, e recebe estrangeiros, imigrantes para o seu país, para aumentar a sua população. E aí é interessante o posicionamento do primeiro-ministro da Bulgária, que falou assim, ó, não, imigrante aqui não é bem-vindo, não. Por quê? Porque ele sabe que não é o aumento da quantidade de pessoas vivendo no país que vai salvar o país. Porque se a quantidade de bulgariano lá está diminuindo, ele abre as portas entre um monte de gente, ele vai perder a sua nação. Vai misturar com outras culturas e aí sabe lá qual que é o balaio de gato que vai sair daí. Eu gravei um vídeo aqui faz um tempo falando de Samaria. Samaria, lá de Israel, quando a Síria tomou Samaria e para destruir e fazer com que ela não se levantasse mais, o que a Síria fez? Lotou de povos de diferentes culturas na Samaria. Colocou lá um monte de gente de tudo que era lugar ali da região. Para quê? Para judeu não existir mais ali. Ia fazer aquela mistureba ali. Por isso que tinha aquela grande rivalidade entre os outros judeus, né, das outras províncias ou estados, se assim você quiser, contra os samaritanos. Lembra da história lá na Bíblia, do Novo Testamento, do bom samaritano? Por quê? Porque os samaritanos não eram bem vistos, porque eles não eram judeus legítimos, eles eram uma misturaiada só de tudo que era povo ali. E aí, vamos lá, só uma frase interessante aqui que eu achei do primeiro-ministro da Bulgária, que ele falou o seguinte: primeiro, vamos falar os programas rapidinho. O governo está implementando diferentes medidas para tentar conter a redução da população e estimular o aumento da taxa de natalidade. Entre outras medidas, a Bulgária oferece ajuda para bancar tratamentos de fertilidade, garante assistência de saúde infantil e apoio para pagar a hipoteca. Também tem encorajado búlgaros que vivem no exterior a voltarem para o país. Estrangeiros não são bem-vindos. Aí vamos lá, ele abre aspas aí. Primeiro-ministro vai dizer o seguinte: a Bulgária não precisa de refugiados sem educação, fecha aspas, afirma o primeiro-ministro interino Valery Ismenov, um dos líderes do partido, em tradução livre, se chama Patriotas Unidos. Um grupo anti-imigrantes que faz parte da base do apoio do governo búlgaro. Para Ismenov, a Bulgária tampouco deve aceitar estrangeiros educados e qualificados, abram aspas. Eles têm uma cultura diferente, uma religião diferente e até hábitos diários distintos, diz, comemorando o fato de o país ter conseguido impedir um novo fluxo de imigração na Europa. Ele se refere à cerca de arame farpado construída ao longo de 260 quilômetros na fronteira com a Turquia para conter a entrada de imigrantes no país. Ou seja, eu concordo com o que ele disse aqui. Não adianta você querer... minha população está diminuindo, eu quero aumentar a minha população. Mas se começa a trazer gente de fora, você não vai estar aumentando a sua população, você vai estar aumentando a população de quem está vindo de fora. Então lá o pessoal fala búlgaro, daí você abre as fronteiras, vem um monte de gente que fala, por exemplo, árabe. Daqui a pouco tá todo mundo falando árabe, até o búlgaro fala árabe. Abre a ponta, vem um monte de chinês. Daqui a pouco tá todo mundo falando mandarim.
Então, excelente o posicionamento dele aqui, eu concordo com isso que ele falou. E aí, a segunda reportagem que eu queria falar rapidinho é a seguinte: OAB critica a proposta defendida por ministro de gravar conversa de preso com um advogado. Cláudio Lamarck afirma que a ideia dá a entender que advogados são responsáveis pela violência. Segundo Raul Jungmann, o ministro da Defesa, que não confio nele, vou deixar aqui registrado, sugestão foi feita pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que eu também não confio nela. Mas qual que era a proposta? Eu sou totalmente a favor desses presídios de segurança máxima aí, espalhados pelo Brasil, que tenha gravação. Isso eu acho que, na verdade, não tinha nem que estar sendo conversado isso. Isso aqui já tinha que ser no automático. A partir do momento que o preso vai ou para o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, ou vai para esses presídios de segurança máxima espalhados pelo Brasil, é que já foi comprovado 300 milhões de vezes que o indivíduo ele é altamente perigoso. Tantos presos aí comandando o tráfico. Olha a lambança que está lá no Rio de Janeiro, com traficantes presos comandando ações fora do presídio. Então, isso aí tinha que ser assim, no mínimo, tinha que começar assim, gravando as conversas entre advogados e os presos. Não só entre os advogados, entre os familiares também. Gravar a conversa desse preso com todo mundo. Por quê? É óbvio isso aí. O cara está preso lá, quem é que vai ser a ligação entre o preso e o mundo externo? É o advogado e os familiares. Não precisa nem pensar muito, né? Nem para estar discutindo isso aqui. Então, claro que tem que ser gravado. Afinal, cartas também são verificadas. Então, por que na carta é verificado e no falar não? Então, minha opinião, tinha que ser gravado sim. Ressalvo aqui, que eu acabei de falar, dentro desses casos excepcionais, de líderes de facções, de pessoas altamente perigosas aí, que todo mundo sabe e tá lá no RDD ou em presídios aí de segurança máxima espalhado pelo Brasil. Senão não adianta nada, faz um presídio de segurança máxima lá em Roraima, só que o cara tem grana, líder de facções, o advogado vai lá tranquilamente, vai de avião, recebe a ordem, volta, passa pro pessoal que tá na rua e assim vai, ó, bola de neve só aumentando. Aí vem o pessoal da OAB criticar, porque vai tirar o direito do advogado. Mas o direito da população que está se lascando na rua aí, daí ninguém vê, né? O que é melhor, garantir um direito, entre aspas, aí, entre preso e advogado, ou entre a maioria da população que está se ferrando lá no Rio de Janeiro, o pessoal lá se lascando lá na guerra de facções lá na Rocinha? Então, tá aqui a minha opinião a respeito dessas duas reportagens, beleza? Forte abraço.